Oi, gente, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Eu espero que sim. Desejo que Deus te abençoe grandemente você, tua saúde, tua vida e toda a tua família. E que você confie nesse Deus maravilhoso que Ele tem grandes planos para a sua vida. É um grande prazer, um grande privilégio estar aqui com vocês para compartilhar aquela série de mensagens que tem como tema central a chave da felicidade e a saúde mental. Estamos vendo aqui uma série de assuntos relacionados à saúde mental. Já estudamos vários temas. Olha só, o nosso tema de hoje é maravilhoso, é muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre os complexos, exatamente, sobre os complexos e os conflitos em nossas vidas. E vamos ver como, e vamos aprender como saber lidar com eles. Nós vamos tirar muitas lições aqui que poderão nos ajudar no nosso dia a dia a enfrentar os nossos complexos e conflitos na vida. Desejo que Deus te abençoe grandemente, poderosamente, é o meu sincero desejo. Eu gostaria de iniciar a mensagem de hoje dizendo para vocês, contando para vocês, na verdade, uma experiência muito interessante que aconteceu com um jovem. Vejam só essa história. É a história de um jovem judeu. Esse jovem judeu foi criado ali em Nova York, em condições de pobreza e dificuldades de todas as espécies. Quando ele ainda era criança, ele conseguiu trabalho em um jornal da grande metrópole. Ele distinguiu-se pela dedicação, pela esperteza com que ele realizava as tarefas que lhe designavam. Sua diligência, sua aplicação, certamente lhe mereceram aumentos de salário e posição mais elevada na empresa. Ele chegou a ser redator, repórter, escritor, autor de obras para o cinema. Ele ganhou muito dinheiro, mas infelizmente ele agiu sempre sob escassez. Ele queria sempre ganhar mais. Queria sempre ser superior a todos os seus amigos. Ele, meus queridos, estava consumindo-se com a preocupação sobre o seu futuro. E ele não desfrutava o momento presente e nunca se sentia livre da necessidade que sempre vinha sobre ele. Certa autora, ela escreveu um artigo em torno dessa história, dando-lhe o título Que faz com que Samuel corra tanto? E a resposta para esta pergunta foi a seguinte: os seus complexos. Quer dizer, os hábitos de pensar, como o medo acerca da miséria, complexos esses que Samuel tinha adquirido na sua infância sob as impressões ou traumas psíquicos que ele sofreu na infância. Quando na casa de Samuel, do jovem Samuel, faltava o pão, higiene e toda sorte de comodidade. Quando ele aprendia na rua lições de sordidez. Quando na escola ele sofria críticas e bullying por causa de suas roupas rasgadas, por seus sapatos furados, ou talvez por sua própria origem racial. Então assim se desenvolveram no caráter do jovem Samuel diversos complexos, meus amigos, do mesmo jeito como se formam em tantos outros seres humanos que se criaram em ambientes desfavoráveis. Então, meus queridos, é muito importante, meus amigos, que exista uma pessoa prudente que saiba desviar os golpes da sorte ou neutralizar seus efeitos com carinho, com amor, para ajudar as crianças e também os jovens na formação de seu caráter. É muito importante isso. Os primeiros anos da vida são os mais importantes para o desenvolvimento dos quadros de hábitos emotivos. Diz o Dr. Erison Evans, durante ali esse período, se lança um fundamento que influenciará em toda a vida. Por exemplo, se durante esses anos a uma pessoa acontecem coisas desagradáveis para perturbar a confiança própria e fazer ela sentir que não era apreciada nem amada na sua casa, induzi-la a considerar-se anormal e indesejável, e isso com certeza, meus queridos, prejudicará a personalidade dessa pessoa que aparecerão mais tarde. Alguma deficiência da adaptação mental. Em alguns casos, os sintomas podem ser simples e fáceis de corrigir. Em outros casos, não será tão fácil de resolver. Tudo isso depende, em grande parte, meus amigos, da natureza e da severidade
dos incidentes desagradáveis e experimentados. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que os conjuntos de sintomas benignos que se corrigem com mais facilidade são as neuroses e as psiconeuroses, ou loucuras. Nós não devemos, com certeza, esquecer que o que somos hoje é, com certeza, um produto das coisas sucedidas que, a princípio, pareceram triviais para nós. Ao ser examinadas com mais cuidado, podem representar grande importância. Então, meus amigos, um subterfúgio da mente consiste em reduzir o que houve de mais doloroso e prejudicial na primeira parte de nossa vida. Ainda que seja bom procurar esquecer, né, os muitos contratempos da vida, não é sempre recomendável ignorar completamente certos conflitos. Vejam só isto. Em seu terceiro artigo, o Dr. Evans, ele explica que, ocorrendo o devido estímulo, a mente humana bem desenvolvida, ela tem acesso mais ou menos fácil às coisas sucedidas antes e ao seu significado para o indivíduo. Mas, infortunadamente, no desenvolvimento da mente, não sucede assim. Alguns complexos, meus amigos, devidos ali ao colorido emocional desagradável, eles não podem ser aceitos no sistema geral do experimentado e eles ficam isolados. Nós vamos falar agora sobre o ambiente e o complexo. As emoções que vão deixando ali, por exemplo, impressões no inconsciente, são forças inatas, instintivas, intangíveis, invisíveis, por exemplo, como o vento. As suaves brisas produzem condições atmosféricas agradáveis, mas se por acaso o vento alcança ali a velocidade de um furacão, aí torna-se destruidor. A mesma coisa também acontece com as nossas emoções. Por exemplo, quando elas não são demasiado fortes, são de grande valor para o desenvolvimento da personalidade. Porém, se elas são exageradas, chegam a ser forças destruidoras. Então, meus queridos, as impressões da infância são vitais e duradouras e amoldam vida pelos anos sucessivos. As coisas experimentadas em nossa infância, elas podem criar em nós orgulho, confiança e esperança, ou podem criar medo e amargura e pessimismo. Vejam só esse exemplo. Alguém pode ter nascido na pobreza e ter se criado nela. Sua casa humilde, as suas circunstâncias estreitas, pode haver-lhe causado sentimentos de inferioridade, ansiedade e hostilidade. E as ideias que ele tem acerca de seu ambiente levam à coloração de uma emoção hostil e agressiva de ressentimento como resultado, meus amigos. A pessoa se verá movida na vida por forças emotivas que o induzirão a odiar os ricos, a buscar ganâncias pessoais e talvez destruir a situação em que se encontra. Mas, porém, meus queridos, outras pessoas, elas podem ter, meus amigos, nascido e haver se criado também em circunstâncias humildes, mas em vez de amarguras, podem selar voluntariamente sua sorte com as massas da humanidade. Talvez desenvolvam sentimentos de caridade e compaixão e também dedique a vida a ajudar aos infortunados e aos oprimidos. Então, meus queridos amigos, todos nós temos complexos, muitos complexos na verdade. A razão desta diferença de reação emotiva, ela está no tipo de tensão que exista na família. Por exemplo, a pobreza não é causa de ressentimento e amargura. Ela desempenha papel muito importante. Outros fatores que com frequência podem ser vistos nas atitudes dos pais, as sensações dos sentidos e os juízos que a mente faz, ela forma as ideias e os quadros de nossos pensamentos.
Esses quadros, meus amigos, ou hábitos de pensar, eles adquirem a cor de nossas emoções e formam um complexo. Então, meus amigos, o complexo é simplesmente um grupo de ideias relacionadas que são ativadas por fortes tônus emocionais, material da memória, que foi reassociado e que luta para expressar-se. Os complexos, meus amigos, meus queridos, podem prestar grande serviço se a pessoa os controla em vez de permitir que eles a controlem. Geralmente, quando se pronuncia essa palavra complexo, parece querer brotar involuntariamente o qualitativo de inferioridade, como se todos os complexos fossem dessa categoria. A opinião mais ampla que se tem dos complexos hoje, considerada como tal, qualquer maneira de pensar que se caracterize pela emoção, mais que pela razão, esta definição tende a incluir a maior parte do pensar que se faz. Vejam só este exemplo. Sempre que nós sentimos forte prejuízo emotivo em nosso pensar sobre qualquer assunto, nós temos um complexo. Não importa qual seja o tema, pode ser religião, pode ser política, uma pessoa do sexo oposto, o dinheiro, um prejuízo imaginário, um inimigo, nós temos um complexo. Quando deixamos de pensar fria, racional, deliberadamente e começamos a pensar emotivamente, com excitação e sem controle inteligente. Então, meus queridos, esta última maneira de pensar não é necessariamente má. Se, por exemplo, para seu progresso, o mundo dependesse unicamente do pensamento frio, lógico e casual, logo se encontraria num estado lamentável, ainda que, ilógico, o pensamento emocional é cálido e ativo, produz momentos de entusiasmo e impulsiona a civilização para a frente. Os complexos, diz o Dr. Evans, eles formam uma parte muito definida de nossa estrutura mental e pode ajudar-nos ou prejudicar-nos, segundo a classe de emoções que se associem com nossas recordações e ideias. Ou seja, a presença de um complexo na nossa vida, na vida mental, nos permite ver que muitas de nossas reações são irracionais e emotivas, mas que lógicas e razoáveis. Por exemplo, o sentimento que nós temos associado com certa ideia pode ser tão intenso que provoque certa reação, seja ela boa ou seja ela má. Isso nos faz pensar emotivamente. Isso mesmo. A existência dos complexos nos explica por que são tão estéreis a maioria das discussões que se travam sobre mil assuntos. Digamos, por exemplo, sobre a política, ou a religião, ou a decisão, por exemplo, de abraçar esta ou aquela religião, este ou aquele partido político no geral. Ninguém toma esta decisão levado por um princípio frio e lógico, mas por motivos sentimentais. O complexo, na verdade, meu querido amigo, é uma ideia, meus amigos, ou um grupo de ideias estreitamente ligadas por um forte laço emocional. Ao sentirmos algo muito fortemente, estamos tratando em geral com um complexo. Sem dúvida, há muitos complexos, além do de inferioridade, que têm recebido tanta publicidade. Este último não é sequer o mais importante, pois a ordem que os autores colocam os três complexos a que chamam grandes, por exemplo, o complexo do eu, o complexo sexual, complexo gregário. Entre os muitos complexos que nós podemos classificar, existem os bons e os maus. Um complexo pode ser bom simplesmente porque há emoções boas que contribuem para o progresso ali do indivíduo e do mundo. Nós vamos ver um exemplo agora, um homem que se entusiasma por uma ideia útil, o que se dedica a uma cruzada
para sanear a política, para combater um vício, para propagar a religião pura de Cristo, que fala com frequência, com calor do assunto, que lhe dedica as forças e pensamentos, se tem entregado este homem a um complexo bom. Vejam só isso. Os grandes complexos mencionados, eles podem, meus queridos, desenvolver-se, meus amigos, ramificar-se em complexos bons na mente de uma pessoa e em complexos maus na mente de uma outra pessoa. É o assunto de disciplina das emoções. Para muitas pessoas é inevitável pensarem em si mesmas, mas no grande complexo do eu, alguém pode ordenar seus planos relativos à sua pessoa com o desejo de aperfeiçoar-se e ser útil às pessoas ao seu redor, com o que a pessoa harmonizará dois dos grandes complexos, o complexo do eu e o gregário. Ou a pessoa pode ter só pensamentos de orgulho e fazer planos para enriquecer, galgar posição, investir bem, luxuosamente. Isso mesmo. Ao procurar expressar-se este complexo, encontrará a oposição da consciência, e isto produzirá conflitos. É muito importante, meus queridos, muito importante mesmo, reconhecer que todos nós temos o complexo do eu. A ele corresponde um instinto de conservação. Devido a ele, realizamos atos de autoafirmação. Somos orgulhosos e até vaidosos, ou procuramos realizar aquisições, manifestamos pugnacidade, ou somos curiosos, temerosos, alegres ou submissos. Até mesmo o complexo de inferioridade, ele pode ser parte do grande complexo do eu. Nós temos ele se estamos sempre nos sentindo inferiores aos demais. E o notável é que o famoso complexo de inferioridade não assume sempre a forma de sentimento de timidez e humildade. Ao contrário, muitas vezes, meus queridos, ele impulsiona suas vítimas a exceder-se em sua autoafirmação. Talvez essas vítimas sejam excessivamente agressivas. Então, meus queridos amigos, pode, meus amigos, ser que o fato de que se consideram inferiores em algumas coisas, os induza a superar todos em outras coisas. Pode resultar também em incentivo razoável ou levar suas vítimas ao medo. Por outro lado, meus queridos, o complexo sexual é simplesmente o conjunto de nossas ideias e pensamentos relacionados com o sexo oposto. Em seu significado mais amplo, inclui o amor, o ciúme, o instinto paterno, tudo que tenha que ver com o amor, o sexo e as relações familiares. É um conjunto de emoções que muito significa na vida. Este grande complexo ele pode dividir-se também em muitos outros menores, bons para a sociedade e para o indivíduo. Ou complexos maus se visam somente os fins egoístas de sensualidade e prazeres. Então, meus queridos, o último dos grandes complexos, o complexo gregário, é o que nos induz a buscar a companhia de outras pessoas, de outros seres humanos. E sua aprovação nos faz sentir solitários e isolados quando não temos essa companhia. Esse complexo, ele cria as amizades, infunde-nos sentimentos de simpatia e confiança nos demais, ou nos faz desconfiar deles. Governa todas as relações que nós mantemos com com os outros seres humanos. Vejam só isso, o instinto gregário ou social é tão forte que muitas vezes o indivíduo ele sacrifica suas convenções íntimas nas aras da aprovação de seus semelhantes. O desejo de saber ser aceito e que pertence ao grupo em que tem que viver é, como vimos já, a expressão de uma das necessidades básicas para ser feliz. Então, meus queridos, vejam só isso,
que pode levar, infelizmente, à loucura. Por exemplo, a criança que desde a infância ela sentiu não ser bem-vinda no seio da família e desenvolve um complexo de amargura e ressentimento que pode fazer dele, mais tarde, um rebelde perigoso para a sociedade ou um candidato ao manicômio. O Dr. Isidório de Aia, em seu livro Por que Enlouquecem as Pessoas, ele conta o caso patético de um jovem que ele teve que ser internado no manicômio, vítima de um delírio de perseguição. O exame detido de sua história, ele revelou que a origem de seu mal se radicava na frialdade com que ele havia sempre sido tratado pelos pais. Ele não se lembra de haver recebido uma única expressão de carinho por parte dos pais. Nunca, quando criança, ou acolheu sua mãe no colo para contar-lhe uma história, que ele fosse o príncipe vencedor. O seu pai jamais o tomou ele nos braços para mimá-lo e nem colocou ele sobre os ombros, brincando com ele de cavalinho. E, no entanto, meus amigos, a grande era a necessidade de carinho que o menino sentia. Com efeito, foi quando criança, muito cordial, expansivo, alegre, mas não encontrou guarida nem aplicação de seus sentimentos em seus pais, sempre atarefados e indiferentes. O menino, ele não tem para seus pais uma palavra de recriminação, reconhece-lhes a dureza e a severidade, a tirania arbitrária do pai, os castigos físicos e brutais que ele recebeu, mas ele admite todavia que era o sistema antigo de educação e que se não houvesse sido por essas pancadas castigado, talvez ele houvesse terminado mal, ele pensava assim. E naturalmente não chega a compreender a relação existente entre o sistema de educação que foi vítima da parte de seus pais e o atual delírio de perseguição de que padece, no qual a sociedade é o símbolo representativo de seu pai. Se os pais houvessem manifestado um pouco de carinho para com esta criança, que diferente, né? Não haveriam sido os resultados para o homem e para a sociedade que deve agora sustentá-lo numa instituição com, com um gravame público, quando poderiam haver-se desenvolvido, meus queridos, nele diversos complexos tendentes ali à felicidade e à cooperação. Foi se criando daquele menino um complexo de opressão que o fez naufragar na loucura. Cria-se perseguido dos pais, instigados pela polícia. Esse complexo chegou a ser tão obcecante que um dia não pôde reprimir os impulsos que nele criara e se sublevou abertamente ele que havia sido uma criança sempre dócil, passivo, submisso, teve nesse instante várias crises impulsivas, depois de discussões com os pais, arremessando-lhes os objetos que tinha na mão. Agora, meus queridos, ele se acha internado no manicômio, porque os membros de sua família não compreendem esse procedimento e supõem que o menino está doente. Então, meus queridos amigos, o que sucedeu foi que o seu conflito interno se tornou forte demais. A consciência foi vencida pelo complexo e este iniciou uma demonstração de conduta talâmica. Este caso, meus queridos, além de ilustrar o mal que se faz às crianças ao privá-las do amor, o qual tem direito, ele demonstra também o que se entende por conflitos ocasionados pelos complexos. Por exemplo, quando dizemos que a vida está cheia de conflitos, que estes são inevitáveis, nós estamos nos referindo a essa classe de conflitos, não necessariamente as lutas físicas. Momento após momento, meus amigos, temos que nos defrontar com problemas e resolvê-los. Mas a pessoa que os recusa
não pode desfrutar a felicidade verdadeira, normal. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que é impossível nós fugir aos conflitos e às decisões. Os nossos conflitos e complexos, eles podem ser de muitas espécies, e da maneira como nós enfrentamos e resolvemos depende a espécie de personalidade que desenvolveremos. Por exemplo, um homem bondoso pode ver-se em conflito entre o complexo que tem desenvolvido em torno do desejo de ser bom e apreciado por todos. E um outro homem pode estar em conflito que a experiência lhe há imposto quanto à necessidade de desconfiar das promessas alheias. Por um lado, um outro homem, ele desejaria ajudar e favorecer o amigo que lhe pediu dinheiro emprestado. E por outro lado, ele duvida muito da capacidade administrativa de seu amigo e de que ele possa triunfar na empresa para a qual precisa do dinheiro. De maneira que ele nega ali o empréstimo, né, nega o empréstimo para o seu amigo. E dia após dia, o seu amigo, porém, fica ali esperando ele. Se ele emprestar o dinheiro para o seu amigo, esta decisão final pode custar-lhe uma amizade e determinada quantia de dinheiro também. E finalmente, ele diz não com firmeza para o seu amigo. Então, meus queridos amigos, por muito necessário que seja na vida fazer constantemente decisões, é o que mais querem iludir. Alguns assumem a atitude daquele empregado de uma chácara, a quem um patrão disse um dia assim: João, eu quero que hoje você dedique a escolher batatas, porás as boas aqui e as que começam a brotar ali, naquele caixão, e as estragadas você coloca ali naquele canto. Depois de haver se dedicado umas 2 horas à tarefa, João procurou o seu patrão e disse: Senhor, se o senhor não achar ruim, eu gostaria de voltar a rachar a lenha. O patrão disse assim: Ora, João, eu te mandei classificar as batatas justamente porque eu queria que mudasses um pouco de trabalho. Queria que hoje fizesse alguma coisa mais leve. O que há afinal de errado, João? O João respondeu: Não é questão de trabalho pesado, patrão, mas isto de estar fazendo tantas decisões. Isso me mata, foi a resposta de João. Então, meus queridos, a única atitude que vale a pena para alcançar êxito e felicidade na vida é a que consiste em fazer sempre frente aos problemas e resolvê-los um após o outro. Fugir deles é o pior que se pode fazer. O homem indeciso, ele perde a metade da vida. O decidido duplica a vida. Eis o bom lema, por exemplo: em toda a sua vida, você não terá muito que angustiar-se pelos conflitos, se você pode ter sempre em mente o método que consiste em enfrentar os fatos e eliminar os símbolos deles, ou seja, as palavras ou as ideias coloridas pelas emoções. Por exemplo, se você toma nota por escrito de seus conflitos, considera o pior que pode suceder e a melhor maneira de resolvê-los, não necessitará ter mais que um minuto de conflitos, um mínimo de conflito em sua vida. Então, meus queridos, nós vamos ver agora o caso de Wesley, o fundador do metodismo, que na velhice contou a um amigo que ele nunca havia tido momentos de depressão e desalento, dúvida ou desgraça que lhe durasse mais de 30 minutos. Ele sabia dominar os seus conflitos e não deixava que eles o dominassem. Mas o nome dado ao sistema religioso que fundou indica bem às claras o caráter do homem. Ele e um grupo de amigos foram chamados metoditas, porque quando eram estudantes, eles tinham o costume de reunir-se metodicamente todas as manhãs para ler as Escrituras Sagradas juntos
e orar pela conversão de seus amigos. Durante todo o seu longo ministério, continuou Wesley fazendo da conversão ponto capital e considerando a conversão sempre uma nova ordem de vida, uma metodização da religião dentre das normas mais elevadas da pureza e santidade, numa época que necessitava precisamente dessas reformas. Foi no século XVIII, devido ao rebaixamento a que haviam chegado os costumes tanto na Inglaterra como no continente. É justo reconhecer, meus queridos, a boa influência da alta moralidade que Wesley pregou, pois entre alguns círculos está em moda ridicularizar e até caluniar sua obra de evangelização. Então, meus amigos, lamentável é que não hajam hoje muitos Wesley no nosso tempo, homens que por sua pregação e exemplo saibam dar à conversão a importância que merece e demonstrar que graças a ela se pode viver uma vida boa, apesar dos conflitos que criam o mal e que do caos dos complexos Deus pode, por seu Espírito, tirar ordem e harmonia. E meu querido amigo e minha querida amiga, nós vamos ver nesse momento agora um questionário e vamos descobrir quão corajoso você e eu somos. Ou seja, vamos descobrir o quanto nós somos corajosos. Responda as seguintes perguntas para você mesmo e seja sincero nas respostas. Responda dizendo sim, não ou às vezes. A pergunta primeira é a seguinte: pede você desculpa à sua esposa, noiva, quando descobre que você errou? Sim, não ou às vezes. Cumpre você um compromisso, assumindo mesmo que descubra que será desfavorável a si próprio? Sim, não ou às vezes. Atribui você suas próprias fraquezas a culpas alheias? Sim, não ou às vezes. Assume você sua parte da responsabilidade e familiar? Sim, não ou às vezes. Sufoca você uma convicção bem assentada antes de correr o risco de expô-la ao ridículo? Sim, não ou às vezes. Você nega a escutar intrigas acerca de outras pessoas? Sim, não ou às vezes. Vota você nos melhores candidatos em vez de fazê-lo numa chapa feita? Sim, não ou às vezes. Revela você por suas palavras ou feitos que prefere estar seguro antes de adotar a conduta mais popular? Sim, não ou às vezes. Segue você fielmente adiante quando não se sente inclinado a fazer isso? Sim, não ou às vezes. Faz de você um esforço decidido para não se sentir afetado pela censura e a fama? Sim, não ou às vezes. Cumpre você regular e pontualmente as suas obrigações financeiras? Sim, não ou às vezes. Tira você o melhor partido de suas desvantagens de forma realista? Sim, não ou às vezes. Pode você deixar de fumar quando o médico o aconselha? Sim, não ou às vezes. Assume você, meu querido, o encargo especial de tratar generosamente alguém que sofreu injustamente? Sim, não ou às vezes. Sente você lástima de si mesmo? Sim, não ou às vezes. Os homens e as mulheres adultos, eles alcançam uma média de 80 pontos da primeira resposta sim. Faça sempre essa análise, esse questionário, sempre faça isso e analise quão corajoso você é. Complexos e conflitos na vida que estamos vendo. Nós estamos vendo aqui muitas formas boas, dicas importantes de como nós podemos vencer nossos complexos e nossos conflitos na vida.
E eu quero te dizer uma coisa muito importante. É muito importante nesse período que estamos vivendo aí de ansiedade, estresse, depressão, nós confiarmos num Deus maravilhoso, entregar nossa vida, nossa mente, nosso coração na mão de Deus. Só Ele pode nos dar força para nós vencermos os nossos complexos, os nossos conflitos em nossas vidas, nossas lutas diárias. Entrega teu caminho ao Senhor, meu querido amigo e minha querida amiga. Confia nele. E o mais, tenho certeza que Ele fará. E sempre eu gosto de terminar dizendo: você sempre faz isso. Lá no teu quarto, você ora em secreto, ou aí mesmo onde você está, conversa com esse amigo, com teu amigo Jesus. Conversa com Deus em secreto, entrega a Ele tudo, os teus dilemas, teus conflitos, teus complexos, todas as tuas dificuldades. Entrega a Jesus, confia nele. Com certeza Ele fará, o mais Ele fará, o melhor Ele fará. Sempre que você orar, que você terminar uma oração, diga: Senhor, seja feito segundo a tua vontade, não a minha. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, eu desejo que Deus te abençoe poderosamente e que essa mensagem de hoje você tire grande proveito para a sua vida. Volte este vídeo para o começo e analisa ponto por ponto, é muito importante isso. É muito importante você analisar e desejo que Deus te abençoe imensamente. Eu gostaria de aproveitar agora aqui a oportunidade de pedir para você a seguinte coisa: se você está gostando desses vídeos aqui no YouTube, eu gostaria que você ativasse o sininho, desse o seu joinha e se inscrevesse no meu canal, para que assim o YouTube possa sugerir mais vídeos. E é um convite que eu faço a vocês. Se de certa forma esses vídeos estão sendo úteis para você, eu gostaria de pedir esse apoio de você, tá bom? Que Deus abençoe vocês grandemente, meus amigos. E até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço, fique todos com Deus. Valeu, gente. Até o nosso próximo encontro. Valeu, amém. Abraço, tchau, tchau. Fique todos com Deus. Amém.